vida. Então eu queria saber se na parte de vocês está havendo esse entendimento pleno, para a gente prosseguir, para a gente continuar, para a gente trazer isso de acordo realmente com o que os emissários viveram, do que o Mashiach viveu. Tem alguma dúvida da parte de vocês? Como é que está essa situação? Agora eu vou deixar para vocês falarem. Vocês ouviram, pessoal? Vocês entenderam? Vocês estão compreendendo aquilo que a gente tem falado com relação à Torá? Há algum questionamento? Há alguma coisa que vocês queiram expandir? Que vocês tenham dúvida? Que vocês queiram falar a respeito do que se enquadra hoje a nossa vida na prática? Existe alguma situação que vocês queiram falar? Porque nós temos falado já faz um mês. E a nossa preocupação isso tem trazido edificação, vocês têm compreendido, vocês têm andado na luz dessa situação, têm vivido, praticado isso na vida de vocês, têm conseguido. Como é que está essa situação? A gente precisa entender, porque às vezes a gente pensa que está tudo beleza, está correndo bem, está tranquilo, e de repente vocês estão aí pensando de uma outra forma, ou com dificuldade no entendimento de alguma coisa que foi falada, uma situação que às vezes vocês têm vivido com dificuldade. É isso que a gente quer saber, para a gente começar a tratar isso no dia a dia, fazer uma situação de realmente culto racional segundo o que a Escritura ensina. Eu queria saber de vocês aí, a gente quer saber aí para a gente continuar, entendeu? Está sendo bem claro todas as explicações, né? E a gente se esforça para praticar, mas eu acho que a palavra ela tem sido bem clara, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Beleza. Mais alguém aí? Fique à vontade, a gente vai conversar um pouco hoje a respeito disso aí. Fala, Danilo. Então, com relação a, por exemplo, semana passada, vocês falaram muito as questões de alimentação, para o povo seguir aquelas orientações que o Eterno deixou do que podia comer, do que não podia comer. Não sei, isso aí tem muita coisa ali que eu acho que nem se enquadra pra gente, porque eu falo de muito animal que eu acho que é costume cultural aquilo ali, né? Por isso que foi orientado para eles, né? Por exemplo, tem animal ali que a gente não come e nunca vai comer, porque não é da nossa cultura, né? Sacrificar e comer tais animais ali que foram citados. Não sei se eles praticavam isso naquela época. O qual? Qual? Não, que na verdade é aquele chofrango, aqueles outras coisas lá que apareceu. Aqueles nomes que na verdade... Você entendeu? Entendi. Mas... Então, aí assim, até onde que isso implica pra gente? Porque isso a gente tem que tratar isso como uma lei, é um mandamento, é uma coisa que a gente... que é um pecado, se a gente pratica ou não pratica. Se praticar é pecado. Entendi. Isso implica pra gente. Pelo que eu entendi, era um costume da época, porque eu acho que se foi orientado para eles não comerem, é porque talvez alguns comiam, né, tais animais ali, até porque eles viviam, eu acho que, bem mais primitivos do que a gente, né, tinha mais contato com animais do que a gente. Hoje em dia a gente não tem acesso a tais carnes, a tais aves, a tais animais que nem eles tinham, né? Ou eu tô errado, eu não sei. Por que foi deixada essa orientação? Sim, não, legal. É bom você falar disso aí, porque o entendimento que se tem de Bíblia é o quê? Que a Bíblia vai tratar daquilo que pode e o que não pode fazer, segundo a questão de pecado, certo? E quando você vai entender o que realmente é pecado, pecado é o quê? Pecado é a desobediência ao que é o mandamento do Eterno. Então, o que é mandamento? São os 10 mandamentos, certo? Dos quais
os 10 dependem de 2, que é amar o eterno e amar o próximo com toda a força e o entendimento. Certo? É dessa maneira. Então o pecado é isso. Desobedecer ao mandamento é pecado. Aí você tem 613 preceitos. O que são esses 613 preceitos? Justamente o que você falou. Leis morais e leis de instrução para o povo. Vou te dar um exemplo básico disso, tá? Você é diabético, mas você não sabe que o diabético não pode comer açúcar, mas eu sei, certo? Então eu pego você, meu filho, coloco no supermercado e aí eu falo, ó, tá aí, você tá no supermercado, te deu fome. O que você vai fazer? Você vai comer o que tiver na frente. Se você gostar de doce, você vai comer o açúcar e vai morrer, certo? O Eterno, quando ele criou a natureza, ele fez tudo, ele ensinou para o homem o que o homem poderia comer, tá? Se nós formos ler lá no Gênesis, vamos lá no Gênesis, no Bereshit, quando o Eterno forma o jardim, lá no 2, Bereshit 2, ou no Gênesis 2, tá? Você vai ver tudo que o Eterno falou e o Eterno fez, e ele formou onde estava, né, o jardim, tá? E ele deu algumas ordens, tá certo? Para o homem. Tá? Se você for ver, o 13 do capítulo 2, fala do segundo rio. O nome do segundo rio é Gishon, e esse é o que rodeia toda a terra de Cush, ou seja, a terra de Cush é o que foi conhecido ali por toda a região de Sinear, onde está Iraque, onde está a Síria, onde está Egito, tá? Então, ao 15, e o Eterno Yahu pegou o homem e pôs no jardim do Éden para cuidar dele. Então essa história que o trabalho foi criado depois do pecado é mentira. Então o homem foi colocado no jardim para cuidar dele e nele fazer plantações. Ou seja, o homem já trabalhava antes da queda, que o povo fala que o homem não trabalhava, o homem só ficava lá naquele jardinzinho verde, comendo e bebendo. Não, o homem foi feito para cuidar da criação, para cuidar do jardim, para plantar e colher. Olha o 16. E o Eterno Yahu deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois dessa você não pode comer, pois no dia em que comer, certamente morrerá. Então olha só, o Eterno falou sobre o quê? Sobre comida. O Eterno falou, olha, você vai morrer pela boca. O homem morre pela boca. Segundo o que o homem come, aquilo faz mal para ele. Olha só que interessante, nós nunca olhamos por este lado. Depois da queda, depois de tudo, depois de toda a situação que acontece, lá na frente, nós vamos ver, tá? O Eterno dá instrução para o homem, tá? Quando o povo sai do Egito novamente, o Eterno dá instrução para o homem sobre quais animais comer e quais animais não comer. Agora, o que nós achamos é que antes disso não se sabia de nada. Não, o Eterno já tinha falado antes, lá no princípio com Adão, sobre o que ele poderia comer e o que não poderia comer. Fala, Danilo. Essa parte aqui do Gênesis, ele fala, ele não está falando de forma literal, né?
Aí que está. Porque o pessoal diz que ele não está falando de forma literal, né? Então quer dizer... Nunca ouvi ninguém. Oi, fala. Eu mesmo estou falando. Sim. Fala. Já ouvimos falar que não é de forma literal. Né? Não foi dessa maneira, não foi de forma literal. Mas por que está escrito dessa forma então? Tá? Por que está escrito assim? Não foi totalmente literal, não foi ir lá pegar uma maçã e comer, foi por causa da cobiça e da desobediência em si, né? Por não querer se sujeitar. Houve uma situação aí no meio que não é essa, mas na realidade o que precisa ser entendido é o seguinte: a Escritura, ela trata de coisas espirituais, mas ela trata principalmente de coisas físicas. É aí que eu quero chegar. Porque você fala assim para mim, o homem foi lá, comeu da maçã ou comeu do fruto, ele desobedeceu e por isso nós estamos nessa situação, né? Mas eu não comi do fruto, eu não estava lá, mas Adão comeu e por isso eu estou nessa situação. Será que o Eterno ia pegar, ia deixar o fruto lá, e o homem ia comer desse fruto, e aí ia acontecer toda essa desgraceira que acontece no mundo por causa de um fruto, que foi o próprio Eterno que criou, né? Na verdade, nós não observamos isso de forma literal, mas o que eu quero colocar aqui, para que os irmãos entendam, é que é o seguinte: a Escritura, ela trata da vida física do povo hebreu. Para o gentio, ela trata, na sua grande maioria, de maneira espiritual, para uma interpretação. Mas para o hebreu, para nós que somos hebreus, ela trata também e principalmente de forma física. Por que isso, Danilo? Porque o Eterno, ele cuida também do nosso corpo físico. Por isso que quando você vai nas leis que você citou, que são leis culturais, essa lei é cultural, tinha a ver com a cultura deles. Não é que tinha a ver com a cultura deles. O Eterno estava dizendo justamente o que você não deveria comer. Por exemplo, se você comer carne de cavalo, tem muitos organismos que não suportam e vão passar mal. Como tem pessoas que comem camarão e estoura tudo, enche de pelota, tem alergia. E aquilo passa e a pessoa fala assim, não, passou, não tem nada. Mas aquela alergia, se nós não tivéssemos os remédios de hoje, se nós não tivéssemos a tecnologia de hoje, a pessoa iria morrer. Porque comeu uma carne de porco estragada. A pessoa, em vez de dar uma intoxicação alimentar e ir para o hospital fazer uma lavagem estomacal, ela iria morrer. Você está entendendo? Então, você tem a opção de comer carne de porco. Agora, você precisa saber que se ela vier te fazer mal e você morrer de uma indigestão ou de uma infecção, o Eterno te avisou. Porque ele não deixa nada em oculto para aquele que serve ele. Então, em todas as áreas da vida, a Escritura ela trata. É isso, e é por isso que nós estamos trazendo essa questão da lei mosaica, que é o que nós chamamos dos preceitos, e não só dos 10 mandamentos. Você está me entendendo? É por isso que nós tratamos dessa forma, tá? Então tem uma série de situações que, se você for ver na Escritura, a Escritura trata daquela forma por causa de uma questão de saúde do povo. Porque o povo do Eterno deve ser e é um povo saudável. E isso é importante, por quê? Porque esse povo ele precisa continuar existindo de geração em geração. Lembra que o que foi dito a Abraão, que os descendentes dele seriam como a estrela do céu e como a areia do mar, e que nunca faltaria descendente dele? Então, tem alimentos que, se você comer, a tua fertilidade cai.
Por que o hebreu não toma bebida forte? O hebreu não toma bebida forte. Por quê? Porque a bebida forte, ela ocasiona um monte de situações. Por que tem comida que não come? Por que tem os dias certos para algumas coisas? A gente pensa que é só uma questão de proibição para ser mais santo ou menos santo. Mas em muitas situações, quando a Bíblia fala ser puro, é com relação a justamente você comer algo que vai te fazer bem, que não vai transformar você num gordão, mas também não vai te deixar magro, vai te manter numa dieta equilibrada. Então o Eterno, de tudo primeiro, quando o Eterno forma tudo, quando ele faz toda a criação, ele se preocupa o quê? O que o homem vai comer? O que ele vai beber? Como ele vai viver? Como ele vai se relacionar com a esposa, como ele vai se relacionar com os filhos, como ele vai se relacionar com a sociedade. E é isso que os preceitos tratam. Por isso que quando a gente fala que o Mashiach, ele veio planificar a Torá e a lei, é o que? Ele veio tornar possível caminhar por ela, porque antes era uma subida enorme. Aí ele veio e planificou, ele tornou plano, para que nós hoje pudéssemos suportar a lei. Senão, ninguém iria suportar. Por que eu suporto? Porque eu sei que ele suportou, morreu e ressuscitou. E eu não quero morrer e ficar na cova, eu quero ressuscitar com ele. Então eu vou e trilho o mesmo caminho. Olha só como ele tornou suportável. Ele mostrou a todo mundo o resultado de uma vida sem pecado. Para quem não sabia, por exemplo, o Mashiach, o Salvador, quando nasceu, até os 2 anos e meio, ele só comeu manteiga e mel. Ele foi alimentado com manteiga e mel. Está lá em Yeshayahu, em Isaías. Ele comeu manteiga e mel. Ele foi alimentado. Por quê? Por causa do estômago dele, a flora intestinal. Aí o pessoal pega a papinha hoje, papinha da Nestlé, e vai ver lá a papinha, do que ela é feita. Aí vai ver lá os óleos vegetais, que cuida da flora intestinal do bebê, não maltrata o bebê, não dá dor de barriga no bebê, ajuda para um monte de... De onde que saiu isso aí? Saiu da Escritura. Então eles pegam isso aqui e aplica muitas vezes sem nós sabermos. Existe uma dieta hoje que é considerada a dieta dos artistas de Hollywood, que é chamado kosher. Comida kosher. A comida kosher é baseada nas leis mosaicas. Só come aquilo que a Escritura diz que pode comer. E aí os artistas estão fazendo isso. Por quê? Preserva a pele, preserva a flora, preserva o peso, preserva a pressão. Tudo isso. Então é por isso que nós estamos colocando a questão da Escritura para os irmãos de uma maneira que se possa compreender e aplicar e não temer. Não falar assim, isso aqui é lei, isso aqui não é para mim, isso aqui é para outro. Não, isso aqui foi feito principalmente para o nosso povo. O nosso povo morre nas filas dos hospitais hoje. E aí vai alguém lá e ora e a pessoa não se recupera, fala assim, é porque o Eterno não quis. Não, porque come porcaria, come o que não presta, o que a Escritura diz para não comer, e aí nós passamos mal. Estou falando isso dos irmãos, eu também sou hipertenso, tem um monte de coisa que eu não posso comer. Aí você vai ver, nenhuma delas se enquadra naquilo que a Escritura diz. É interessante isso. Não sei se ficou claro, Danilo, mas é importante essa tua pergunta, e eu acho que é bem pertinente, porque talvez os irmãos se perguntem assim, poxa, mas por que a gente está falando sobre a lei que Moisés ensinou? Tem tanta coisa para a gente falar, né? Fala dos 10 mandamentos, fala de outras coisas, mas tem tanta coisa para falar, fica falando disso, mas justamente esses pontos na Escritura que são ignorados, é que estão derrubando o nosso povo. Por quê? O nosso povo aprendeu a odiar tudo que se chama Torá, que quer dizer ensino e instrução, né? Porque colocaram o nome de lei. Então o nosso povo aprendeu a odiar a lei. Mas a lei do Eterno, ela é boa.
ela é razoável, ela é possível de passar por ela. Por exemplo, tinha um ponto que nós lemos, que talvez um dos irmãos vão dizer assim, mas não tem nada a ver, que Moisés disse lá, olha, não use linha, não use tecido de 2 tipos de linha, 2 tipos de produto. Não usa o sintético e o algodão junto. Aí você vê hoje diversos tipos de alergia de pele que o preto tem, é porque ele não usa só o algodão ou só o linho. Ele mistura o algodão com o nylon. E aí quando você encontra um preto no ônibus, ele fede mais do que eu não sei o quê. Mas, nossa, como está fedido, não sei o quê. Mas não é. É porque aquilo em contato com a melanina do teu corpo, aquele odor, ele não sai do tecido. Ele não sai. E aquele tecido também, ele não deixa que o calor se dissipe. Aquilo aquece mais no preto do que no gentio. Está entendendo? Então são coisas simples que as pessoas não querem muitas vezes relevar e que é verdade, está aí. E quem quiser, né? Para muita gente é cultural, não é que nós estamos falando que tem que ser isso ou não tem. Não, mas isso é para o teu bem-estar, para a tua vida, para o teu peso, para a tua saúde. Se você quiser estar tranquilo, para que ninguém te engane no mercado, você vai come o que a Escritura fala para comer. É isso. É mais fácil ir pelo que ele ensina do que... Sim, porque senão ia ter muita gente que ia falar assim também, mas o Eterno fez de tudo, a gente mata e come, e ele não falou o que podia comer e o que não podia. E o Eterno não é injusto, ele é justo. E ele ensinou o homem. Exatamente, entendeu aí, Daniel? Entendi. Beleza. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Pessoal aí, tem mais alguém que quer falar alguma coisa aí? Não? Não. Vou ler um texto aqui para ver se você vai ler alguma coisa. Não? Qual é? Então, Ninguém quer me falar na tua... Em cima do quê? A dieta coxa. Fala de novo. Enviei a dieta coxa, eu já pesquisei na internet. tá. Dieta coxa, ele está falando. Repete, que ninguém ouviu. Ele falou alguma coisa, então. Não, eu entendi, eu ouvi o que ela falou. Entendemos. Então, amados, eu quero ler um texto que está lá em 1 Quefá, 1 Pedro. Aí na escritura de vocês, no 10:53, tá? A página 10:53. Está lá no primeiro capítulo de 1 Quefá. Posso ler? Pode ler? Pode. Eu quero ler do versículo 12 em diante, tá? Parágrafo 12 aí, ó. Aos quais quem nós, tá? Foi revelado que seu ministério, enquanto falavam a respeito desses assuntos, não era para benefício próprio, mas para benefício de vocês. E essas mesmas coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que lhes anunciaram as boas novas de salvação, por intermédio do Ruach HaKodesh, enviado dos céus, essas coisas os anjos bem desejam fazer.
Você está entendendo? O que foi anunciado para nós através da Escritura, até os anjos desejam fazer, desejam oportunidade de fazer e não podem, tá? Portanto, preparem sua mente para o trabalho, continuem alertas e depositem toda a esperança na bênção que vocês receberam quando Yahushua, o Mashiach, quando Yahushua, o Mashiach, for revelado. Como filhos obedientes, não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando estavam na ignorância, mas assim como é puro aquele que os chamou, então vocês também se tornem puros. Por que está puro aqui e não santo? Porque é aquilo que você faz na carne, é aquilo que você faz em vida, é aquilo que você faz enquanto anda na rua, enquanto trabalha, enquanto assiste TV, enquanto almoça, enquanto está com a família, enquanto está sozinho, né? Em tudo o que fizerem, está aqui, ó. Em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam puros, porque eu sou puro. E se vocês chamam de Pai aquele que julga com igualdade todas as pessoas, de acordo com as ações de cada um, então, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do quê? Do estilo de vida inútil que vocês herdaram de seus pais não constitui algo perecível como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o precioso sangue da morte sacrificial do Mashiach, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da criação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor a vocês, que por meio dele vocês creem no Eterno, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu honra, de modo que a fé e esperança de vocês estivessem firmadas no Eterno. Então, sabe o que está falando aqui, amados, queridos, amadas e queridas? Nós precisamos aproximar com todas as nossas forças as nossas vidas e as nossas atitudes daquilo que a Escritura nos ensina. Não é do que diz essa ou aquela denominação, não é do que diz esse ou aquele homem, não é do que diz essa ou aquela mulher, mas é do que a Escritura ensina e do exemplo dos emissários. É por isso que nós precisamos saber de onde os emissários tiraram os seus exemplos. É por isso que nós estamos pegando desde lá de trás, estamos vindo desde aqui da frente e vamos identificar os pontos que os emissários aprovavam e praticavam. Isso é importante. Por quê? Porque nós seremos indesculpáveis naquele dia de dizer assim: eu não sabia. Não, você não vai poder dizer eu não sabia. Você pode até dizer eu não consegui, mas eu não sabia não vai ser desculpa para ninguém. É por isso que nós precisamos conhecer a Escritura e não espiritualizar tudo. Sabe por quê? Você não é um herdeiro espiritual. Você é também um herdeiro carnal. Você herdou os problemas da desobediência, portanto você tem por justiça herdar as bênçãos da obediência. É por isso que enquanto houver vida em nós, nós temos que buscar obedecer à vontade do Eterno, porque da desobediência nós estamos cansados de saber. Nós já sabemos do resultado dela. Agora nós precisamos e queremos viver o resultado da obediência da palavra. Por isso que nós estamos aprendendo e por isso que nós vamos perseguir, conhecer a Escritura. Porque do resultado da desobediência nós sabemos.
está cheio. Nós vivemos muito tempo nessa situação, os nossos antepassados viveram, mas agora chegou a hora de nós vivermos a bênção, as bênçãos da obediência. Onde fores, eu estarei contigo. Onde repousares, eu estarei contigo. Onde pisar a planta dos teus pés, ali te darei. Bendita será a tua amassadeira, bendito será o teu animal, bendito será o seu campo, bendito será a tua casa, bendito o teu filho, bendito a tua esposa. Os teus filhos serão como videiras plantadas junto ao ribeiro das águas. Nós temos promessas e bênçãos para viver. E aí quando você coloca a escritura para o povo não quer saber da escritura, mas quer a bênção. Então olha, está na hora da gente olhar para nós mesmos. Eu estou falando isso de mim, eu, Maurício, Janaína, Ana, você que está me ouvindo, você que está sentado aí. Nós precisamos pelo menos desejar a obediência. Se você não consegue obedecer, tudo bem, luta para fazer isso, mas não vai amaldiçoar o que é bom, não vai desfazer do que é bom, porque é o que é bom e querer o que é bom que vai trazer a bênção do Eterno para dentro da tua casa, para hoje, para amanhã, para os teus filhos, para os teus netos. É isso que vai fazer a diferença. De boa intenção o mundo está cheio, mas não resolve nada. Não resolve nada. Quantas igrejas abriu e a África está lá secando? Quantos missionários se enviou e a África está lá perecendo? Quanto tempo faz que terminou a escravidão e o povo está do jeito que está? Por quê? Porque não conhece o seu Criador, não conhece o seu Altíssimo, não conhece a sua lei, não conhece o que foi ensinado ao seu povo. E quando se depara, quer rejeitar. Isso é terrível. Nós precisamos mudar a nossa